Tripulantes, sejam todos muito bem-vindos de volta e hoje eu vou falar de um vídeo que eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês fariam se estivessem na situação desse cara aqui. Já se inscrevam no canal, curtam o vídeo e deixem seu comentário aí que eu quero muito saber. Vamos lá. Bom, gente, Rocco, O Pesadelo da Bruxa é um filme de 2026 dirigido pelo Demi McCarthy. O filme mais conhecido dele é Ode, Objetos Obscuros. E antes ele fez alguns curta-metragens e também um filme chamado O Alerta em 2020. Aqui em Rocco a gente acompanha o Will Bauman. O Bauman, ele é um cara que perdeu os pais há muito tempo e ele fica muito matutando sobre o que fazer com as cinzas dele. Ele pega essas cinzas e vai para um hotel na Irlanda para poder colocar as cinzas dos pais dele numa árvore. E eles tinham bastante contato na época de casado deles, porque eles eram muito felizes naquele local. O problema é que quando ele chega naquele hotel, acontecem várias coisas que a vida desse cara tá em perigo o tempo todo. De um orçamento mais reduzido, porque esse filme aqui foi feito com 5 milhões de dólares. A gente pode pensar assim, nossa, 5 milhões é muita coisa, mas para fazer um longa-metragem é bem pouco. E dá para perceber muito isso aqui porque a gente vê que são poucos cenários. E um desses cenários é a floresta, ou seja, não é um cenário locado, pagado. E o outro que é esse hotel, né, dos pais dele e tal. Então, são pouquíssimos cenários, talvez isso acompanhe um baixo orçamento, mas não faz com que esse filme aqui seja ruim ou perca a sua qualidade. Aqui a gente acompanha o personagem do Will Bauman, que é um escritor, que ele tá buscando uma inspiração para terminar o livro. A gente já começa a abertura do filme, já é meio que algumas cenas do próprio livro. Eu acho muito interessante essa coisa que eles fazem das cenas do livro, intercalando com a realidade. A gente percebe que esse homem já estava sendo meio que perturbado no apartamento dele. Então isso é muito interessante, essa ficção dos fatos e acontecimentos, ele escrevendo, o bagulho tá acontecendo. Então isso é interessante. O problema é que o On, ele é um personagem chatão, ele é babacão. Então no começo, eu principalmente fiquei um pouco de raiva dele, depois a gente vai descobrindo o contexto, isso vai se vai indo, mas ele é um cara meio depressivo, ele é um cara meio antissocial, tanto que ele trata o pessoal lá do hotel que ele fica com bastante desdém, com grosseria. Ele é um babacão, até com um cara que falou que era fã dele. É bem grosso que esse cara queimou a mão do cara, então a gente já percebe que é um personagem, um anti-herói. A gente gosta desgostando dele, talvez a gente, ao entender meio o que acontece com ele e o porquê ele ficou assim, a gente consiga ter mais empatia por essa personagem. Personagem essa que é interpretada pelo Adam Scott. Adam Scott, para você que não se lembra, é o cara que fez Cultura. Então a gente já sabe que é um ator muito bom. E aqui ele passa muito bem essa coisa de um personagem apático a tudo que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo bastante irritante, bastante babaca. Um personagem que vai se construindo uma certa empatia pelas pessoas com o passar do tempo. Tanto que isso muda até na própria escrita do livro dele. Tem uma cena que eu particularmente achei muito interessante, que é uma cena que ele desmaiou no quarto lá, porque assim, passa tudo nesse hotel e tem uma suíte nupcial. Só que ninguém pode ir lá porque diz que essa suíte é assombrada por uma tal bruxa. Todo mundo que vai lá não volta mais. Ele meio que tenta ir nessa suíte, ele desmaia. E ele tem meio que um sonho, teve meio que uma projeção astral e mostrou tudo que estava acontecendo lá. E essa cena é bem granulada, é bem interessante, é algo legal, uns tons de cinza, ficou muito interessante como eles trabalharam essa cena. Acho que foi uma das cenas de fotografia que eu mais gostei. Tem uma moça lá nesse hotel que é a moça que ele mais simpatiza, que é a Fiona. Ela desaparece depois de ter essa coisa de, nossa, eu tenho muita vontade de ir no quarto para ver se eu acho essa bruxa. Algumas coisas interessantes que acompanham aqui são os enquadramentos, principalmente quando a gente segue o personagem do On, porque
tem uma cena que ele tá meio que num elevador que tem um espelhão. Ele tá subindo pro quarto da suposta bruxa. Muito interessante esse enquadramento, a angulação, porque a gente vê um plano médio, a gente vê ele enquadrado lateralmente e a gente vê ele no espelho e ele na real. E quando ele passa por esse elevador, é como dá uma sensação de como se ele estivesse saindo do plano dos vivos, entrando no plano dos espíritos. Algumas coisas vão aparecendo aqui porque o plot desse filme é muito interessante, porque a gente tem várias pessoas naquele hotel e uma delas é a que passa menos na cabeça da gente esse alguém ruim. O Mal, que o próprio nome dele já é bem sugestivo, ele, assim, depois que a Fiona desapareceu, o homem vai atrás dela e esse Mal, ele sumiu com a Fiona. Ele colocou ela no elevadorzinho. E outra coisa que é muito interessante nesse filme aqui é a edição, porque muitas vezes a gente é dividido entre o presente e o passado. Eu não sei se às vezes isso pode incomodar muita gente, porque ele explica muita coisa. Alguns filmes têm que é toda hora você tem que explicar o que aconteceu. Mas eu acho que nesse filme aqui faz até sentido, porque senão a gente ia ficar se questionando o que aconteceu com a Fiona, o que rolou para acontecer isso com ela. Então talvez seja interessante as cenas que acontecem, porque, como eu disse, é dividido entre o presente e o passado, e a gente vê muitas vezes isso acontecendo na edição. Então é um elemento interessante de se usar. Mas voltando ao tal do Mal, ele some com a Fiona, ele coloca ela no elevadorzinho que leva ela até um porão que tem naquele hotel. E nesse porão a cobra fuma, porque nesse porão está a tal bruxa. Então a gente vai vendo muito o que vai acontecendo naquele porão, porque olha quem vai parar naquele porão, o homem. Porque ele vai nessa suíte atrás da Fiona, o Mal tranca ele lá e ele fica meio perdido, porque ele tá no porão trancado, porque um louco colocou ele lá. Ele é atormentado por um espírito que fica toda hora atrás dele, meio que zombetando. Ele sempre tá com um sorriso estranho, esse espírito. O espírito de uma velha senhora. Outra coisa estranha que também tem é um coelho dos olhos arregalados que fica conversando com o On de umas coisas estranhas, a gente não entende. E depois a gente tem outro plot twist. Tem uma cena que mostra uma criança com uma arma e o On lembrando disso. Porque o plot twist é que a mãe dele tinha morrido, lembra? Quem matou a mãe dele foi ele, porque o pai dele, que é muito o que acontece nos Estados Unidos, né, que guardam as armas, que lá consegue arma muito facilmente. Então ele pegou a arma do pai, que estava numa caixa de arma, ele estava brincando com essa arma, a mãe dele estava na cozinha, pá, a arma dispara e mata a mãe dele. Então ele diz, né, que ela morreu de uma doença. Não, ela morreu por conta do tiro acidental que ele deu nela quando ele tava brincando com uma arma. Muito bizarro isso tudo, né? Esse plot, esse segundo plot, porque mostra muito do porquê que o On é desse jeito, né? Por que ele é tão depressivo, por que ele fica tão triste várias vezes, né? E ele diz que o pai dele se transforma em um monstro depois que isso aconteceu. A gente percebe muito isso, e há uma das coisas que permeia muito esse filme, que é a bruxa não é uma bruxa real. A bruxa é a culpa que essas pessoas, porque teve um tal de Jerry, que é meio que um morador de rua que fica lá, que a esposa dele, que ele matou a esposa dele porque ela estava no estado terminal e não aguentava mais sentir toda aquela dor. Então ele finaliza a vida dela para meio que acabar com a dor dela por pedido dela própria. E ele se sente culpado por isso o tempo todo. O Mal se sente culpado porque olha só o outro plot. A Fiona tinha um caso com esse tal de Mal. E era casado, teve um caso com a Fiona. Ela engravidou, contou pra ele e ele queria dar pá da criança. Só que ela não queria, então ele deu cabo da Fiona e da criança. E ele ficava toda hora isso matutando na cabeça, porque ele queria sumir com a Fiona. Ele sabia que tinha alguma coisa no porão do hotel. Então pra ele foi muito conveniente ele colocar ela lá, porque ele sabia que de alguma forma ela ia desaparecer. Ou seja, aqui a culpa permeia todos esses personagens, porque ele se sente culpado por alguma coisa que fez, principalmente o On. A culpa permeia ele, abraça ele e faz com que essa suposta bruxa consiga
controlar esses personagens. Que outra coisa que aparece é assim, o Jerry fala que a bruxa só pode ser, essas coisas só podem ser vistas quando a gente tá com a mente aberta. Mente aberta que a gente percebe que todos os personagens o tempo todo usam algum tipo de droga para se anestesiar. O Wong bebe e o Jerry usava muito de uma maconhinha, de um cogumelinho. Então a gente percebe que eles têm diversas formas de tentar aliviar esse sofrimento, de aliviar essa culpa. Então essa bruxa aparece apenas quando eles têm a mente aberta. Então a gente vê muito isso, pessoas que se sentem culpadas por algo que fizeram, junto com esse uso dessas drogas para aliviar essa dor. E aí temos, voilá, a bruxa. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtam o vídeo, comenta aí o que vocês acharam, a perspectiva de vocês sobre esse filme. Fui assistindo, eu achava que ia ser uma bomba, mas me surpreendeu. Foi um filme que com pouco orçamento conseguiu fazer algo bem interessante. E até mais.